Estamos no restaurante Gambrinos, aqui no Mercado Público de Porto Alegre, acompanhando o coquetel de lançamento do Crônicas de Bar, de José Adão Figueiredo, que é procurador do município de Porto Alegre. Nos fale então sobre esses 3 temas que são abordados no seu livro, que é ser cidadão, convencer os hipócritas e vencer o medo de ser feliz. Bom, ser cidadão é o que todo mundo busca, né? A gente pensa desde criança em ter todos os bens da vida, os direitos sociais e tudo mais. E o convencer os hipócritas é justamente isso, é tu falares aquilo que tu gostaria de falar, né? E fazer com que as pessoas reconheçam, né? Aquilo que tu escreve, enfim, né? É isso aí que é convencer os hipócritas, né? Porque sabe que a sociedade... Não é fácil, nada fácil. É. E o terceiro é o... Vencer o medo de ser feliz. Isso aí é que eu escrevo muitas crônicas que tem um pouco de perspicácia, né? De sensualidade, né? Então, esse vencer o medo de ser feliz é tu te expor, fazer com que as pessoas também conheçam o que tu escreve e tudo mais, e consiga passar essa mensagem, né, de uma forma que as pessoas também tenham felicidade com aquilo que tu escreva, né? Bom, as suas crônicas são de linguagem fácil, direta, com ar de informalidade de uma mesa de bar. Melhor não poderia ser. Obrigado por isso aí. De fato, a gente tem muita preocupação social. E aí a gente criou algumas personagens, né? Como a Luana, o Joy, a Juju, e que são o meu alter ego, na verdade, né? Porque eles falam por mim, entendeu? E a gente se fala, eles na verdade, transmitem aquilo que eu gostaria de falar abertamente, e eu uso os personagens para falar sobre as questões sociais. E também tem um pouco de erotismo, né? Porque as minhas personagens mulheres têm assim, uma sensualidade bem apurada, assim, né? São muito interessante, com certeza, Crônicas de Bar. Mas vamos falar um pouquinho da sua infância em Lavras do Sul, né? De uma infância feliz em Lavras do Sul, a alegria e tristezas, não é? Que foram vencidas as tristezas aqui na cidade grande. Na verdade, em Lavras não foi... A gente teve tristeza quando perdi meu pai com 9 anos e tal. Mas o importante é que a vida né? Se faz de alegrias e de tristeza, né? Que bom se só fossem alegrias, não é? É uma coisa que isso não acontece, né? Mas eu sempre busquei, né, a felicidade, né? Isso é importante. Por isso que terceiro tema ali, né? Ser feliz, né? Vencer o medo de ser feliz. É isso aí. Sempre isso é importante, né? Bom, eu estou louca para receber o livro, já vou entrar ali na fila, porque está grande a fila de autógrafos. Sucesso para essa sua obra, né? Crônicas de Bar, que é muito interessante. Eu já estou sabendo alguma coisa, mas estou curiosa para começar e ler até o final. Cumprimentos, mais conhecido como J.A. Figueiredo. Muito obrigada pela entrevista e muito sucesso. Agradeço, hein? Obrigado pela presença aí, fique à vontade. Né? Obrigada. Valeu, um abraço. Prefeito José Fortunati também está aqui prestigiando o lançamento do livro Crônicas de Bar. Autor J.A. Figueiredo. O senhor pode nos dizer a respeito do procurador-geral substituto, não é, do município, que está lançando este livro, que é muito interessante, com certeza, prefeito? Bom, primeiro dizer do grande profissionalismo de Figueiredo. Um procurador dos mais experientes, dos mais capazes, um estudioso. Hoje ele está envolvido com duas grandes licitações do município, da Orla e também da licitação dos ônibus, ou seja, mostra claramente a competência, a qualidade do profissional. E tem outra vertente que é mais de alguém que, obviamente, nas horas vagas pensa a vida. Então foi muito interessante, porque são crônicas de bar, e aí diz, ser cidadão, convencer os hipócritas a vencer os medos de ser feliz. Fantástico, muito curioso. Tem muito a dizer isso aí, não é? A curiosidade é grande para ler essa obra. Sem dúvida, porque todos nós que estamos ou na vida pública ou privada, que trabalhamos de forma diuturna, vencendo obstáculos, uma carga pesada de trabalho, na verdade queremos saber qual é realmente o segredo
para vencer o medo de ser feliz. Hoje em dia é tão difícil, né? Procurar a felicidade não é, mas encontrá-la, aí é que está, né? Quem sabe, então, vamos adquirir este livro para ver como encontrar, então, né, a felicidade vencendo o medo. Com certeza. Compre o livro, vale a pena. O autor, indiscutivelmente, merece o nosso crédito. Obrigada, prefeito. Uma satisfação encontrá-lo aqui. Grande alegria, grande abraço. Um abraço. Vice-prefeito do município de Porto Alegre, Sebastião Melo, também está aqui prestigiando essa sessão de autógrafo, esse coquetel de lançamento, não é, da obra do J.A. Figueiredo, Crônicas de Bar. O que tem a nos dizer a respeito deste livro e deste autor tão querido por todos? Bom, primeiro não podia ser noutro lugar. É verdade. Porque se tem um amante desse mercado, é o Figueiredo. Aliás, ele contribuiu muito para a recuperação do mercado. Todos os pareceres que foram dados às obras contratadas naquele momento muito difícil foi da autoria do Figueiredo. Então, aqui estou com muita alegria, né? Ele é uma pessoa muito querida, é um procurador muito querido. Eu espero que ele não se aposente e eu estou muito curioso, né? Eu também. Inclusive, eu vi que tem crônica aqui do próprio Mercado Público. Então, exatamente, o próprio Gambrinos, ele sabe o que ele me contou? Que ele, na época de estudos, não é? Que quando ele era estudante, ele vinha para uma mesa aqui do Gambrinos estudar. olha que coisa boa. E agora lançando o livro Crônicas de Bar, que conta também, não é? Este fato, né? Que ele estudou em alguma mesa daqui do Gambrinos. E com certeza, muitas dessas crônicas foram escritas aqui. Exatamente. Pelo menos o rascunho foi feito aqui, né? Então, estou com muita curiosidade e quero cumprimentar, né, pelo belíssimo aqui ambiente, os colegas dele, vi aqui, né, peso pesado aqui da Procuradoria. Isso é o reconhecimento dos colegas, né? Então, Figueiredo, no coração, na alma e no sentimento, você é um grande cidadão. E vai ser um sucesso muito grande esse Crônicas de Bar. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu espero que ele escreva mais. Doutor Armando Domingues, presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, também se faz presente neste coquetel, né, de lançamento do Crônicas de Bar de José Adão Figueiredo. Nos fale então deste grande autor, procurador do município de Porto Alegre, seu colega. Bem, o José Adão, nós somos colegas porque entramos no mesmo concurso. Foi o primeiro concurso para procurador do município de Porto Alegre que ocorreu em 1990. Sim. Então a nossa trajetória vai 20 anos de município de Porto Alegre. O Zé Adão, para nós Zé Adão, é um colega muito parceiro, uma pessoa muito inteligente, que já há algum tempo tem escrito crônicas e que a associação, desde o início, fez questão de levar essas crônicas aos seus associados. E para nós é uma honra muito grande ter um colega e escritor lançando o seu livro hoje. Ele abrange 3 temas nessas crônicas: ser cidadão, convencer os hipócritas e não ter medo de ser feliz. Vencer o medo de ser feliz. Certo. Bom, em relação a ser cidadão, eu vou dizer que pela trajetória do escritor, do José Adão, ele com a experiência que tem do direito público, da defesa do interesse público como procurador, ele tem muito conhecimento, tem muita vivência para falar sobre a questão cidadania, porque nós, enquanto procuradores de Porto Alegre, nós colocamos sempre a questão da cidadania como foco principal. Sim. Então, Melhor do que ninguém para falar sobre ser cidadão. falar sobre ser cidadão do que o José Adão. Os outros temas, eu estou muito curioso para ler o livro, que Convencer os hipócritas. Olha que tarefa difícil. é uma tarefa muito difícil, mas eu sei que com o talento do José Adão, se ele não conseguir convencer a todos, muitos vão sair convencidos, com certeza. E vencer o medo de ser feliz, né? Que é difícil. Olha, Ou não para certas pessoas. Não, eu vou dizer uma coisa, pelo que nós conhecemos do José Adão, essa questão de vencer o medo e ser feliz, o José Adão, ele demonstra ser uma pessoa de bem com a vida.
Então também por isso Ele já venceu o medo. ele já venceu o medo e o livro com certeza deve ser muito agradável de ler. Um sucesso. Com certeza, e veja as pessoas que estão aqui, autoridades, colegas, amigos. Então eu acho que ele deve estar muito satisfeito pela presença de todos aqui. Muito obrigada, prazer revê-lo. É isso mesmo, tudo de bom para vocês. Obrigada. Doutora Cristiane da Costa Neri, conselheira estadual da OAB-RS e presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB-RS, também está aqui no Gambrinos, no Mercado Público. Lugar melhor não poderia ser, prestigiando esta sessão de autógrafo Crônicas de Bar do J.A. Figueiredo, doutora Cristiane. Exatamente, boa noite, é um prazer estar aqui. O Figueiredo, além de um querido amigo, é um grande colega nosso, advogado público, não é, e procurador do município de Porto Alegre, e que há muitos anos escreve crônicas, nos remete, nós vivenciamos um pouco desse cotidiano dele, não é, com as crônicas, e então é um orgulho para nós que ele tenha conseguido desenvolver um livro contendo suas crônicas e expondo as suas ideias, não é? E numa linguagem, não é, direta, como se estivesse sentado numa mesa de bar, não é? Exatamente, nada mais legítimo do que este livro dessa forma, nesse formato, representando exatamente as crônicas, o pensar do colega. Então é bastante gratificante a gente poder vivenciar esse momento com ele. Inclusive, ele comenta crônicas do restaurante Gambrinos, que ele diz que muitas vezes sentou em algumas mesas para estudar a época de estudos dele. Exatamente, ele tem uma relação com o mercado público, uma relação com Gambrinos muito embrionária, não é? E várias, por diversas vezes, ao sair da procuradoria, ao passarmos aqui, está o Figueiredo aqui, está o Figueiredo estudando, então o local também que ele escolheu para lançar o livro, eu acho que está muito apropriado, não poderia ser melhor, e em nome da comissão, da nossa OAB aqui, dos colegas da Procuradoria, eu quero parabenizar o Figueiredo primeiro por acreditar nesse sonho e realizar, não é? Aí depois por conseguir transmitir os seus pensamentos dessa forma, então é uma vitória sem dúvida. Prazer revê-la sempre. Um grande abraço e obrigada. Prazer é meu, muito obrigada. Doutora Luciane Timers, procuradora do município de Porto Alegre, diretora da ESDM, Escola Superior de Direito Municipal, também está aqui prestigiando o lançamento desta obra, Crônicas de Bar, de J.A. Figueiredo. E vai nos falar então a respeito deste livro, né, desta sessão de autógrafo tão concorrida. Bastante, porque o José Adão, ele é bastante querido, né, na Procuradoria, e ele sempre nos incentiva, e durante a semana ele costuma mandar suas crônicas por e-mail, então o pessoal participa bastante, né? Há bastante tempo que ele já faz essas crônicas e encaminha. Quem passa aqui pelo mercado, né, sempre... Sim, e agora todas essas pessoas que estão aqui poderão ler a hora que quiser, né, tantas vezes quantas forem necessárias as crônicas que estão agora em livro. É verdade, agora ele conseguiu colocar num livro, né, o que facilita bastante para todo mundo. Ok, doutora Luciane, muito obrigada em recebê-la no Momento Jurídico. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço. Até logo. Luiz Custódio, coordenador da Memória Cultural do município de Porto Alegre, representando o secretário da Cultura, Roque Jacob, também está aqui prestigiando, né, o J.A. Figueiredo, quando do lançamento Crônicas de Bar, que sorteia nos dizer primeiramente sobre o autor. Bom, o autor é uma pessoa muito querida, muito importante nesse processo, principalmente de recuperação do mercado. Não fosse a ação determinada e ágil desse procurador, nós estaríamos ainda no processo administrativo e essa obra não teria começado. A sua determinação, a sua eficiência e a sua competência, não é, aliado à compreensão da importância deste patrimônio, fez com que a gente estivesse todos hoje andando num processo de recuperação. Por isso a escolha, né, do local, o Gambrinos. Por isso a escolha do local, que para ele é muito importante e para todo mundo é muito importante. E o sucesso desse evento, onde a gente vê muitos amigos, muitos colegas, muitos profissionais que admiram o Figueiredo. E estamos, né, muito curiosos para ler suas crônicas, não é? Exatamente. Sobre os 3 temas tão importantes. O primeiro é sobre ser cidadão, que ele melhor que ninguém pode falar.
Eu estou entrando nesse mérito agora, não é, vendo o livro pela primeira vez e com muito interesse. Muito obrigado. Um abraço, obrigada. Nelson Floresbal, presidente da Cefal, que é Centro dos Funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, também está aqui prestigiando, não é, esse grande procurador do município de Porto Alegre, J.A. Figueiredo, com o seu Crônicas de Bar. Tem a nos dizer a respeito deste lançamento? Olha, eu teria a dizer que é sempre muito bom ver que pessoas, cidadãos da nossa capital façam desenvolvimento nessa área de cultura. É um local apropriado para isso, é um local que frequento e estou aqui, enquanto presidente da entidade, também para fazer um prestigiamento a esse autor, né? E pessoa que é um cidadão porto-alegrense e que nos brinda com essa obra hoje, que deve ser bastante interessante. Muito interessante porque aborda 3 temas: ser cidadão, convencer os hipócritas, olha só que tarefa difícil, e vencer o medo de ser feliz. Perfeito. Não, realmente me deixa muito contente estar aqui. Eu recebi esse convite, muito me honrou, né? Poder estar prestigiando esse autor, né? O local, como eu disse, é um local aprazível e maravilhoso, né? Eu acho que toda a cultura de Porto Alegre passa por aqui, né? Exatamente por isso. Então é um motivo de satisfação estar aqui. Não termina mais a fila, chegando toda hora alguém para adquirir essa obra, né? Para adquirir o autógrafo do Figueiredo. Eu vejo que a quantidade de afluência de público, de pessoas, foi bem grande. Eu acho que está sendo bem prestigiado esse evento, né? E é uma satisfação, que eu diria, de estar nesse momento aqui, prestando também esse depoimento. Uma satisfação recebê-lo. Um grande abraço, Nelson. Obrigado pela gentileza, tá? Também prestigiando o lançamento do Crônicas de Bar, Dr. Edmilson Todeschini, procurador do município de Porto Alegre. Prazer reencontrá-lo no momento tão festivo como este, né? Do lançamento do J.A. Figueiredo Crônicas de Bar. Muito bem, esse sem dúvida é um momento muito importante, o momento do lançamento do livro de um colega com talento inestimável, né? Eu tive a oportunidade de ler as crônicas dele antes do lançamento do livro. São crônicas que têm uma certa profundidade filosófica, que relatam os anseios e as angústias que cada cidadão passa e a hipocrisia da sociedade. Sem dúvida, é um livro que ele condensa uma série de crônicas que elas revelam aquilo que muita gente tem medo de falar e de revelar. Os anseios, as críticas, a hipocrisia da sociedade, enfim, a vida normal de um cidadão que enfrenta uma série de dificuldades e que não se intimida com elas, que mantém um bom humor, que mantém a coragem de enfrentar a vida com estilo, com uma certa autonomia e sem medo de dizer o que pensa. Ao invés de dizer o que uma grande parte do público quer ouvir, ele diz exatamente o que pensa. Isso me faz um grande admirador do colega procurador José Adão Figueiredo. Muito determinado, não é? Sem dúvida, muito determinado e muito franco em seus posicionamentos. Em várias ocasiões eu me deparei com o colega Figueiredo, né, assumindo posições altamente criticadas e minoritárias, mas sem medo de dizer o que pensa. Ele prefere dizer o que pensa, ao invés de dizer aquilo que grande parte da plateia pretende ouvir. Isso faz do Dr. Figueiredo, meu nobre amigo, uma pessoa especial, uma pessoa autêntica. Ok, por isso, então, esse sucesso, não é? Na sessão de autógrafos. Muito obrigada, procurador, foi um prazer revê-lo. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.